vai ter a posse de bola, o Corinthians vai ter que se lançar ali à frente, vai ter que o Corinthians vai ter que contar com seus jogadores ali em uma noite inspirada, Rodrigo Garro, o Yuri Alberto, o Romero, o Memphis, né? Para ele poder fazer o resultado, né? Ali criar até uma distância, fazer um 2-0, um 3-0, para não ter, para não correr o risco de acontecer igual a partida contra o Internacional. O que você acha, Igor? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Desculpa, galera. Desculpa aqui por conta da internet. Tá caindo muito hoje, tá meio ruim, mas a gente tá aqui. Estamos fazendo a live aí. Desculpa aí, eu peço perdão para vocês. É isso, Carlos. Como você mencionou, a gente tá falando aqui, né? O Corinthians precisa ter essa confiança que tem nas Copas e trazer para o Campeonato Brasileiro a partir desse jogo. Precisa vencer o Atlético Paranaense, é um confronto direto. Eu também concordo que o Atlético Paranaense vem para jogar pelo empate, já que o Atlético Paranaense é o 15º colocado, né, ele está fora da zona de rebaixamento, então para o Atlético Paranaense é importante pelo menos somar pontos para decidir mais em casa, né, onde o Atlético Paranaense já foi forte e nessa temporada já não é tanto assim, né, porque é um time mais fragilizado, né, teve muitas trocas e tudo mais, né, de jogador, de treinador e tudo mais. Foi eliminado das Copas também, né, que era um triunfo que o Atlético Paranaense era muito forte há 4, 5 anos atrás. Então, assim, é um jogo dificílimo, né, vai ser um jogo difícil, mas que é aquilo, como você mencionou, o Atlético Paranaense jogando pelo empate e o Corinthians se lançando no ataque, tentando buscar o resultado. E o Corinthians tem que vencer essa partida de qualquer forma, se ele tem esperança ainda de permanecer na Série A, né? Porque é um jogo dificílimo, né? Mas o Corinthians aí vencendo o Atlético Paranaense e o Flamengo vencendo o Fluminense, como eu estava acabando de falar antes de cair, por conta que o Flamengo vive um bom momento e parece que virou a chave com o Felipe Luiz, o Corinthians pode sim sair da zona de rebaixamento, dar um pouquinho mais, né, de tranquilidade, né? Claro, tá longe de ser tranquila a situação do Corinthians, para poder jogar os outros jogos com mais tranquilidade e ter pelo menos uma mínima sequência, né? Somando pontos, aí vai lá em Cuiabá, vence de novo, aí já dá um salto legal, empata com o Palmeiras, né? Porque é um clássico, o Palmeiras está brigando pelo título na Neoquímica Arena, aí já vai o quê? Já vai ganhando uma sobrevida, né? Então o Corinthians precisa de ter uma mínima sequência para poder ir ganhando sobrevida e confiança também no Campeonato Brasileiro, porque as Copas agora não tem jeito, amigão. Tá nas semifinais, vai precisar levar a sério também, porque o Corinthians precisa de grana, né? Principalmente questão de dívidas que a gente vai falar agora, né? De dívidas de curto prazo. Ô, Carlos, você tem a matéria aí sobre o Hugo Neneca, tá dando uma confusão aí, o Corinthians não pagou a multa de 500 mil, agora o Flamengo tá aí antecipando o prazo do Corinthians fazer a aquisição do Hugo Neneca, tá uma confusão isso daí. Fala um pouquinho aí dessa incompetência aí da diretoria do Corinthians, que, olha, só tá passando vergonha. Fala um pouco aí da matéria, lê, traz o seu ponto de vista e repassa para mim, para a gente trazer o corte aqui para a galera, a nação corintiana que acompanha nosso canal Irmandade Tricolor. E não se esqueça, tá, galera? Dá o like aí, comente o que vocês acham dessa situação do Hugo Neneca, que, olha, tá bem difícil, além de, né, ter a questão da troca de data do confronto, que não foi alterada, né? Corinthians e Flamengo realmente vão jogar no domingo, na Neoquímica Arena, pela semifinal da Copa do Brasil, de vez ser na quarta-feira, né, como estava marcado, manteve a decisão aí, o Corinthians não conseguiu trocar aí a questão da data do confronto da Copa do Brasil, que é importantíssimo também. Então fala aí, Carlos, um pouco sobre essa questão do Hugo Neneca, passa aí o seu ponto de vista, repassa a notícia, e aí a gente comenta um pouco sobre isso. Mais uma confusão aí envolvendo a diretoria do Corinthians, né? Aqui na matéria diz que nessa segunda-feira o Flamengo recusou uma garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. E, além disso, o time carioca reforçou ao rival que, no mesmo documento, o pagamento de 500 mil de multa para a utilização do goleiro na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Então, além de não ter chegado nesse acordo aí para poder comprar o Hugo Souza, o Flamengo quer que o Corinthians pague aí para o Hugo Souza também poder jogar no jogo de volta. O Corinthians já havia pagado, né, para ele jogar no jogo de ida, e aí agora vai ter que pagar de novo para jogar aí na partida de volta. Então, assim, é uma lambança, né? A gente sabe que o Flamengo tá na dele, porque ele é o dono do passe do goleiro,
Então, se quiser que ele jogue, paga aí a multa, ou se não, compra ele logo de uma vez, né? Mas o Corinthians parece que não tem todo o dinheiro, né? E quer aí dar 50%. Então, assim, o que essa diretoria do Corinthians fez ao longo do ano. Lambança atrás de lambança. Isso é vergonhoso, né? Porque a gente falar de R$ 500 mil para um clube como o Corinthians é dinheiro de banana, né? E como você falou, o Corinthians, além de não chegar a um acordo de um acordo definitivo, né? Uma compra definitiva do Hugo, vai ter que pagar novamente a multa, né? Pagou no jogo de ida, vai ter que pagar no jogo de volta por não chegar a esse acordo, né? E já tinha uma data estipulada, né? Para o Corinthians fazer o pagamento e fechar e selar esse acordo por 50% dos direitos do Hugo Neneca, né? Que pertence ao Flamengo e estava emprestado para o Chaves de Portugal. Então, assim, é uma vergonha, né, Carlos? É uma vergonha a gente falar sobre isso aqui, né? É até chato a gente comentar sobre questão financeira dos clubes do futebol brasileiro, mas a gente sabe, né? O Corinthians aí é um clube que deve 2,4 bilhões, né, de reais, uma dívida infinita, né? 1 bilhão, mais de 1 bilhão de estádio, né? E os outros 1 bilhão do futebol mesmo, né? Então é uma dívida gigantesca, monstruosa. Então é uma vergonha, né? O Corinthians não ter 500 mil para pagar o passe do Guneneca, né? Para poder pagar, para ele poder jogar, né? Contra o Flamengo e não chegar a um acordo, né? Em compra em definitivo. Então, assim, mais um papelão dessa diretoria do Corinthians, né? Que até ofereceu, como você acabou de falar, um pagamento em 2 vezes ou até em 3, né? Nesse valor aí desse pagamento da multa para o Neneca poder enfrentar o Flamengo. E, cara, é lamentável, né? A gente vê aí o Corinthians uma dificuldade absurda na questão financeira e se complicando cada vez mais, né? A gente viu lá no começo da gestão Augusto Melo as lambanças que ele fez, né? Tinha um patrocínio bonitinho lá, a PixBet, ele trocou por vaidade, colocou a VaideBet e deu todo aquele rolo, aí depois teve esse Esporte da Sorte que também começou no rolo, que ainda está no rolo, mas já deu uma resolvida. Teve os jogadores que ele anunciou antes da hora e não chegaram, né? Que foi a questão do Mateuzinho, né, que a gente não está falando de nenhum baita jogador, que a gente sabe que tecnicamente ele é fraquíssimo, e o Corinthians pagou 5 milhões de euros, se eu não me engano, né, pelo Mateuzinho, né, 5 milhões de dólares, né, uma grana absurda. Então, assim, o Corinthians se complicando cada vez mais, e, cara, só fica vergonhoso a manchete pelos dados do time de Parque São Jorge, né, que vive aí uma situação financeira assim terrível, né, você não tem 500 mil, né, para um clube como o Corinthians para pagar o Hugo Souza, que é um goleiro importante, né, tá fechando o gol e tá sendo decisivo com a camisa do Corinthians, jogando muito bem, né, numa sequência muito boa aí de confiança, de bom tempo de bola, né, de confiança também na questão de defesas decisivas. Então o Neneca tá muito bem. Se o Corinthians não conseguir fazer esse pagamento da multa, né, vai ter um desfalque gigantesco, né? E se eu fosse o Flamengo, eu não aceitaria, tá? Se eu fosse o Flamengo, eu não aceitaria a questão do Corinthians parcelar esse pagamento de multa, não. Já que não chegamos a acordo definitivo, vocês pagam a gente aí esses 500 mil no ato, senão não libera o jogador, tá certo. O Flamengo tá no direito dele. Você acha mais ou menos isso também, Carlos, ou não? Não, o Flamengo tá na dele, cara. O Flamengo é o dono ali do passe do jogador. O Flamengo tá. Se você pagar, ele joga. Se você não pagar, ele não joga. O Flamengo tá ali com a faca e o queijo na mão. É o Corinthians que tem que rebolar agora para poder encontrar saídas, né, para poder sanar essa pendência.